Esses são os 7 erros mais graves que você pode cometer fazendo o seu portfólio americano se você quer aplicar para uma vaga nos Estados Unidos de arquitetura, design de interiores, ou seja, no render, se você é artista 3D. O pior deles é comparar com o seu portfólio brasileiro. Nos Estados Unidos, o processo é outro, os estilos são outros, a cultura é outra, as exigências são outras e a expectativa das empresas também são outras. Então, você não pode pegar o seu portfólio brasileiro, colocar ele em inglês e aplicar para vagas americanas, porque você não vai ter a menor chance. E hoje eu vou te falar sobre esses erros justamente para você, primeiro, parar de errar, segundo, para você ter reais chances de conquistar uma vaga dos seus sonhos, de ganhar em dólar, que eu tenho certeza que se você está aqui no meu canal, é porque você tem esse sonho de trabalhar com arquitetura e design de interiores do Brasil para os Estados Unidos, seja remotamente, ou seja, se você já se mudou, se você tem intenção de morar nos Estados Unidos. Então vamos lá? Como tudo, eu vou direto ao ponto, mas antes, se inscreve aqui no meu canal e segundo, deixa o seu like e terceiro, porque hoje é lista, tudo de lista, muitos números. Terceiro, quero que você comenta aqui se por acaso você já fez algum desses erros, se você já cometeu algum desses erros que eu vou te falar aqui. Por que isso? Porque me ajuda a te orientar ainda mais. Porque se você me disser, por exemplo, que já errou, já fez, por exemplo, o terceiro item que eu vou falar aqui para você hoje, eu posso entrar mais a fundo no próximo vídeo. Tá bom? Então, comenta aqui se você já cometeu algum desses erros e se você quer que eu fale mais sobre isso. Combinado? Ai, mosquito. Sério? Caraca, me perturba agora não. Vamos lá. Primeiro erro de todos. Vagas em Facebook, vagas em grupo. Se você faz parte desses grupos que tem, imigrantes nos Estados Unidos, brasileiros nos Estados Unidos, e você vai lá e aplica para vaga e manda o seu portfólio por e-mail, esquece. Você não tem chance. Porque está fora de contexto, porque você não sabe a procedência da empresa, porque se você está aplicando, várias outras pessoas também estão aplicando ali, iguais a você, né? É diferente de você aplicar para uma vaga, por exemplo, dentro do LinkedIn. Aí você vai virar para mim e falar assim, Ju, mas quando eu vou lá no LinkedIn, tem 200 pessoas que já aplicaram para aquela vaga. Só que deixa eu te contar um segredo. Dessas 200 pessoas, 10% tem chance de verdade. Ou seja, só aí você já fica restrito a 20 pessoas. Você está concorrendo com 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, metade, né? Ou seja, 10 não tem competência ou não se qualifica dentro daquelas exigências. Porque muitas vezes a empresa coloca lá que ela quer que você domine 3 softwares, que você fale inglês fluente, que você, enfim, saiba fazer mundos e fundos. Mas, no final das contas, a empresa vai dar valor a uma coisinha específica, sabe? Vai ter algum diferencial, não precisa saber tudo aquilo que a empresa coloca. E muitas vezes ela vai priorizar quem domina aquela característica que eles precisam de verdade. Porque muitas empresas colocam o ideal. Nossa, o ideal é que a pessoa saiba fazer planta baixa, 3D, SketchUp, layout, render e saiba mexer em todos os softwares de aplicativos de gerenciamento, MS Project, enfim. A empresa coloca o que seria o ideal para aquela vaga. Mas eles sabem, no fundo, que é muito difícil uma pessoa que se enquadre 100% naquelas características. Então, no final das contas, de 200 pessoas, você está concorrendo com 10. É completamente diferente de você estar num grupo de Facebook que está todo mundo aplicando, que tem todo mundo perfil muito parecido com o seu. Por quê? Porque se é um grupo de arquitetura de brasileiros que estão procurando trabalho nos Estados Unidos ou que estão imigrando, tá todo mundo ali com o mesmo, sabe? Todo mundo dentro do mesmo pote. E outro, mandar por e-mail sem um contexto, sem ter primeiro conversado com a empresa, sem primeiro ter conversado com o recrutador, é meio tiro no pé. Tipo assim, quantos e-mails a empresa vai receber e ela não vai olhar? Não vai olhar. E o RH, se ele não estiver procurando uma vaga específica, se eles não estiverem com vagas abertas, eles não vão ficar armazenando o seu portfólio do nada. Não vão. Então, não perca o seu tempo em relação a isso, tá bom? Seja mais certeiro e por isso que tem que ter um portfólio estratégico. Mas eu vou falar mais sobre isso depois. Bom, segundo, usar template de Pinterest, de Isul, de Behance. Esse site, sim, tem muitos padrões de template de portfólio. Porém, você vai concordar comigo, tenho certeza disso. Se você abre, né? Se você
usa desse artifício? Você não concorda que muita gente também vai usar? Você não concorda que o seu portfólio vai ter a cara do mais do mesmo? Por quê? Porque todo mundo vai ter essa ideia. Você pode ter certeza que o mundo inteiro usa esses sites como referência para usar esses templates. Ou seja, o seu portfólio, que é uma pessoa que trabalha com arte, com criatividade, né, que é a nossa área, arquitetura, design de interiores, artista de render, 3D, nós temos obrigação de ter um portfólio criativo, que tenha a sua cara, que tenha uma identidade gráfica que seja sua, que não seja igual a de todo mundo. Então, quando você pegar aquele template que você vai ali só substituindo os quadradinhos e colocando as suas imagens, todos vão ser iguais. E você pode ter certeza que a empresa bate o olho, ela sabe que o seu portfólio é mais um. Então, isso também vai ser uma coisa que vai fazer ser descartado logo de cara. Terceiro erro, perder muito tempo com a capa do seu portfólio. Gente, olha só, vamos fazer o seguinte, entenda de uma vez por todas. Portfólio, ele tem que ser personalizado. Concorda, né? Ele é personalizado, ele é seu, ele é individual, ele tem que mostrar as suas características, a sua personalidade. Só que a capa é só a capa. Ju, mas a capa não é importante? A capa é muito importante. Só que não perca tempo com ela, porque você tem um monte de outras coisas mais importantes dentro do portfólio, que você fica, às vezes, ali quebrando a cabeça fazendo a capa, mas a capa é uma embalagem. Não é ela que vai fazer ser descartado ou não. A capa é importante, sim, porque ela tem que ter um alinhamento, ela tem que ter uma linguagem. A capa, por exemplo, de uma vaga de arquitetura é uma capa diferente de uma vaga de design de interiores. Por quê? Porque a arquitetura talvez vai ter ali mais linhas retas, vai ser mais formal, cores mais sóbrias. O de design de interiores pode ter uma bossa, pode ter uma curva, pode ter uma folhinha lá, se você mexe com biofilia, se a sua arquitetura tem a ver com sustentabilidade, se o seu design tem a ver com sustentabilidade, que também é super em alta nos Estados Unidos, eles dão muito valor para essas questões sustentáveis, e qualificações de LEED e tudo mais, certificação de LEED, né? Então, se você vai fazer um portfólio de design de interiores, se você traz essa pegada de sustentabilidade, uma curva, uma bossa, cara, é muito bem-vindo. Mas dentro do portfólio de arquitetura, não. Se espera uma coisa mais retinha, sabe? Uma coisa mais alinhada, um pouco mais formal. Não é um portfólio de engenharia, que você espera lá a construção, tá? Não é isso. Mas um portfólio de arquitetura, ele tem um pouco mais de linearidade, entendeu? O portfólio de arquitetura, ele é mais linear, ele é mais coerente, ele é mais conciso, ele tem essas linhas retas e tal, do que o de design de interiores, que pode ter essas curvas, sabe? Essas nuances, tons mais neutros, tons pastéis, essa coisa mais harmônica, sabe? Essa coisa do design de interiores, esse charme. Então, é isso. Quarto, não entender que o seu portfólio precisa ser estratégico. Juliana, que portfólio estratégico é esse? Calma, gente, olha só. Tudo que eu tô te falando aqui, eu ensino detalhadamente dentro do curso de portfólio americano, que inclusive estamos na Black Friday e é o mês inteiro de novembro, você vai ter acesso vitalício a esse curso. Tanto ao curso de portfólio americano, como acesso vitalício ao programa Seja Arquiteto na América. Os dois links estão aqui na descrição. Então, entra esse mês de novembro no portfólio americano, porque eu tenho certeza que você vai rever, assistir as aulas várias vezes. Por quê? Porque à medida que a gente vai amadurecendo, a gente precisa reassistir as aulas para ir adaptando o nosso portfólio. E é essa questão que nós vamos entrar agora. Por que do portfólio ser estratégico? Porque não adianta você fazer um genérico, um generalizado. Você vai ter sim um padrão de portfólio, mas para cada vaga você precisa adaptar o padrão do seu portfólio. Por quê? Porque se é uma vaga para uma empresa que vai ser só de banheiro, por exemplo, tem escritórios nos Estados Unidos que só fazem banheiro, tem escritórios que só fazem cozinha. Você vai mandar o mesmo portfólio? Não! Se o portfólio para vaga de cozinha, você mandar que você sabe fazer banheiro, ele vai falar, uai, mas essa pessoa aqui não sabe fazer cozinha, eu quero uma pessoa que sabe fazer cozinha. E nos Estados Unidos é bem segmentado. Se você me segue aqui no canal, você já assistiu outros episódios, sabe disso, eu repito isso sempre. Nos Estados Unidos é muito segmentado. Então, se o escritório trabalha com um nicho, ele quer que você seja muito bom naquele nicho. Então, não adianta você mostrar que você sabe muito outra coisa, entendeu?
Então, o seu portfólio, ele tem que ser estratégico para aquela vaga. O que mais? Você precisa, por exemplo, pegar ali na descrição da vaga as características, você tem que ter ali o olho observador, que eu te ensino também dentro do curso do Portfólio Americano, como você encontrar as palavras-chave, quais são as palavras-chave, o que precisa ter. Por quê? Porque você vai extrair essas informações da vaga e você vai colocar elas dentro do seu portfólio através de imagens gráficas, através de uma linguagem que vai gerar identificação, conexão com o seu portfólio. Que a empresa vai bater o olho e vai falar assim, gente, essa pessoa tem tudo a ver comigo. Ela conhece o meu design, ela conhece o meu estilo. Por quê? Porque um portfólio, por exemplo, mesmo sendo cozinha, vamos supor que você só quer trabalhar com cozinha. Eu amo fazer cozinha. Então, vamos supor que você só quer fazer cozinha. Eu quero um desses escritórios que só faz isso. Mas, um escritório que só faz cozinha na Flórida, ele é diferente de um escritório que só faz cozinha no Texas. Por quê? Porque o estilo arquitetônico vai ser completamente diferente. No Texas, ele vai ter ali uma pegada mais farmhouse, vai misturar ali um rústico, uma madeira rústica, com talvez uns metais mais cobre, ou talvez mais envelhecido. Os metais da torneira vão ser diferentes. Na Flórida, vai ser talvez tudo dourado, né? Porque vai ter uma pegada mais clean. O design da ilha vai ser retão, aquele mármore com a cascata descendo na lateral, né? Que a gente faz o waterfall, que é essa cascata, essa pedra que vem na ilha e desce na lateral. Enfim, você precisa mostrar que você entende do design daquela empresa. Então, você vai lá estudar o que aquela empresa, lá no Texas, que você está aplicando para a cozinha dele. Você quer entrar lá naquele escritório de cozinha, né? Você vai lá pesquisar qual é o estilo que eles fazem. Então, você vai no site, você vai olhar o Instagram deles, você vai fazer o seu dever de casa, você vai dar uma futucada, ver no LinkedIn a linguagem que eles usam, quais são os vocabulários, como é que eles se expressam, se é uma empresa com uma pegada mais jovem, se é uma empresa mais conservadora, mais tradicional. Porque tudo isso tem que estar dentro do seu portfólio. Então, eu acho que agora ficou bem claro, né? Que um portfólio estratégico é isso. Você tem que traçar uma estratégia específica para a vaga que você está aplicando, para a empresa que você está aplicando. Ah, Ju, mas então eu tenho que fazer 20 portfólios? Não, você vai adaptando. Você pode ter um padrão, mas você vai ter que fazer adaptações de cores, de layout, do estilo. Ou então você não vai ser tão específico. Ah, Ju, eu quero residencial, mas eu só vou aplicar para vagas que sejam com essa pegada contemporânea, porque eu gosto desse design mais contemporâneo. Comigo não tem nada a ver trabalhar nessa empresa aí, no Texas, que faz esses negócios parecendo com cara de fazenda. Tudo bem. Aí sim, você vai ter um portfólio que vai ser um pouco mais adaptável, mas ainda assim você vai ter que, para cada vaga, fazer ali pequenos ajustes para deixar ele com cara da empresa. 5. Esse erro é gravíssimo. Aliás, eu não sei qual desses erros é mais grave do que o outro. Não dominar técnicas de diagramação e composição. Ju, que bolhufas é isso? Diagramação é quando você faz ali o alinhamento das imagens, dos textos. Quando você cria, por exemplo, uma hierarquia da fonte dos textos, o título vai ter um tamanho, ele vai se repetir em todas as folhas no mesmo lugar. Né? Você não vai deixar uma coisa solta, cada página com um carnaval diferente. Não, tem que ter uma linguagem. Por quê? Porque o nosso cérebro, a cada página que você passa, se ele estiver diferente, com uma diagramação diferente em cada página, o nosso cérebro vai fazer esforço do zero para entender. Então, se você tem uma uniformidade, se você tem uma coerência, se uma página tem tudo a ver com a outra e sente que é uma sequência leve, né? Elas não precisam ser idênticas, mas tem que ter uma sequência, tem que ter uma linguagem, uma identidade que faça essa ligação entre todas as páginas do seu portfólio. Entre cores, entre fonte, hierarquia, posição, alinhamento, margem, né? Tudo isso. E essa composição também. Por quê? Porque você tem que saber, por exemplo, que o seu portfólio não pode, por mais que o seu render seja maravilhoso e que você queira que ele brilhe no seu portfólio, ele não pode ocupar 100% da página. Só que eu vou te dar uma dica de ouro, porque eu entrego tudo mesmo, gente. Mas dentro do curso de Portfólio Americano eu ensino muito mais e muito mais aprofundado, tá? A gente entra dentro de todas as regras de diagramação e composição, por exemplo. Mas eu vou te falar uma delas. O espaço que o seu texto e imagens deve ocupar dentro de uma folha deve ser no máximo de 2/3 da folha. Então, você tem que ter 1/3 da folha livre
para respirar. Porque é cansativo você colocar no zoom máximo, sabe? O perspectiva, o 3D ocupando todas as páginas inteiras. Por mais que seja lindo, você não está fazendo uma revista, não é capa de revista, você não está fazendo um livro que você tem que colocar lá aquela folha maravilhosa, o 3D gigante. Eu sei que o seu trabalho é maravilhoso, mas tem que ter um espaço de respiro. E outra, você tem que entender qual é a importância da informação que você quer passar. Por quê? Se você quer, por exemplo, mostrar que você é muito especialista em 3D, em algum momento, sim, você vai ter que trazer os renders em destaque. Mas não no seu portfólio inteiro, porque você também tem que mostrar que você domina as outras questões. Por exemplo, acabamentos, você domina a iluminação, que você conhece os tecidos, os materiais, que você domina a arquitetura, o estilo. Tem várias coisas que você precisa mostrar no seu portfólio, além da qualidade do seu render. Por mais que ele seja realista, por mais que seja arquivista, que são esses renders, né, que você usa inteligência artificial para dar aquele acabamento maravilhoso que parece foto, por mais que seja assim. Então, o seu portfólio tem que ter espaço de respiro. Isso é importantíssimo. Diagramação e composição fazem toda a diferença no seu portfólio. Acredita em mim. Sexto erro. Não saber valorizar os seus projetos. Mas, Ju, como assim que eu não sei valorizar? Claro que eu sei valorizar. Eu tô aqui valorizando. Não, olha só. Eu já vi portfólios que tinham 100 páginas, sendo que você tem que colocar no máximo 4 a 5 projetos dentro do seu portfólio. Por quê? Porque você tem que trazer o creme de la creme, sabe? Você tem que trazer o melhor dos seus projetos dentro do que a vaga pede. Então, não adianta você querer mostrar tudo que você já fez na sua vida, desde quando você era estagiário até 20 anos de experiência, achando que trazer volume vai mostrar a sua experiência. Não é. E outra, uma coisa muito importante de você saber é para que serve um portfólio. Né? Afinal de contas, Ju, mas para que serve o portfólio? O portfólio nada mais é do que um material que você apresenta para provar que você é e que você sabe aquilo que você disse lá no seu currículo. Então, se lá no seu currículo você colocou que você é criativo, organizado, que você é uma pessoa que dá conta de deadline, né, de prazos curtos, que você sabe trabalhar sob pressão, que você sabe trabalhar em equipe, enfim, você vai dizer um monte de coisa lá no seu portfólio, porque a gente adora florear, né? Coloca até coisa que a gente não é, que isso também é um problema gravíssimo, porque você vai ser cobrado por isso depois. Mas não vou entrar nesse mérito aqui agora. Então, tudo que você diz lá no seu currículo, no seu resumê, você tem que provar aqui no seu portfólio. Então, se você diz que você é uma pessoa organizada, que você é criativo, isso aqui subliminarmente tem que estar no seu portfólio. Tem que ser uma coisa que você vai bater o olho e você vai ver que a pessoa é organizada, você vai ver que a pessoa é criativa. Eu não preciso dizer que eu sou. Tá ali, eu tô mostrando, eu tô provando que eu sou criativo. Então, ao longo do seu portfólio, você tem várias coisas que você precisa provar, que são coisas que você disse lá no seu resumê. Você tá vendo como que você precisa estar dentro do curso do portfólio americano? Gente, é muito... Olha, um portfólio estratégico é muito mais elaborado do que você imagina. Você tá achando que você vai ficar aplicando o seu portfólio aí, que você vai ter chance? Não tem. Você tem que ir certeiro, gente. Isso, sabe o que é? É ganhar tempo, é ganhar dinheiro. Por quê? Porque se você tá perdendo tempo aplicando para um monte de vaga que você não tem nem resposta, e você fica assim, Ju, mas ninguém me responde. Eu já apliquei para várias vagas no LinkedIn, ninguém me responde. É por isso. Porque o seu portfólio não está conversando com a linguagem da empresa. O seu portfólio não é estratégico. Enquanto você não montar o seu portfólio do jeitinho que eu ensino, bem direcionado para a vaga, bem direcionado para as empresas americanas, que é outro perfil, você não vai ter resposta mesmo. Sinto lhe dizer. E aproveita que esse mês está vitalício, tá? Só agora em novembro. Aproveita que entra que você vai me agradecer depois. Bom, então você tem que saber valorizar os seus projetos dentro do seu portfólio. E aí o que você vai fazer? Selecionar de 4 a 5 projetos dos seus melhores. E o primeiro deles vai ser o melhor do melhor. Sabe? O melhor dos melhores. Vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. São várias coisas que você tem que provar que você sabe dentro do seu portfólio. Então, o seu primeiro projeto vai ser o mais perto possível do que a vaga te pede. E aí, sim, depois você vai mostrando outras características que você também tem que provar que você sabe. Então, o primeiro é o creme de la creme, de la creme, de la creme, entendeu? E o sétimo, não menos importante, é jamais misturar as tipologias
arquitetônicas. O que é isso, Juliana? Pelo amor de Deus. Tipologia arquitetônica. Gente, vamos lá, voltar para a faculdade. Se você está aplicando para uma vaga de arquitetura, não coloca projeto de design de interiores. Você entendeu? Se você está aplicando para uma vaga de arquitetura, mas que é projeto residencial, por mais que você tenha feito um centro comercial, comunitário, uma escola maravilhosa, não adianta você mostrar, porque você sabe a resposta que eles vão te dar? Olha, sinto muito, o seu portfólio mostra que você é um profissional excelente, mas você não sabe fazer o que a gente quer. Nós não temos tempo nem dinheiro para te treinar, porque eles vão entender que você não domina o que ele faz, o que o escritório faz. Eu já vi pessoas perdendo oportunidade que dominavam muito o Revit, que a vaga pedia isso, precisa ser proficiente, expert, né, top das galáxias do Revit, mas não adianta ser top no Revit em design de interiores se eles querem fazer desenho industrial, se eles querem fazer galpões, se eles querem fazer uma arquitetura disruptiva e orgânica, se você só sabe fazer Revit em design de interiores. Você entende? Então não dá para misturar as tipologias arquitetônicas. O seu portfólio tem que ser 100% voltado para a vaga que você vai aplicar. Então, se a vaga é de design de interiores de banheiro, você já entendeu, né? Não adianta você mostrar que você sabe fazer outra coisa. Entendeu? Combinado? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido isso e saiba disso. Não perca tempo aplicando. Você sabe por quê? Quando você joga o seu portfólio para uma empresa, quando você manda para uma empresa e o seu portfólio não está redondinho desse jeito, sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Você vai ter a sensação de que não tá tendo resposta, de que ninguém te ama, ninguém te quer. Sabe aquela coisa, nossa, ninguém me ama, ninguém me quer? Eles nem me dão resposta. Eu não tenho chance. Você tem chance, gente. Você tem muita chance. Porque nós somos brasileiros altamente qualificados. Eu não me canso de falar isso. Quando os meus alunos conseguem trabalho nos Estados Unidos, é isso que eles ouvem. É isso que eles ouvem. A Bia recentemente ouviu isso. A Bia, ela é recém-formada. Ela se formou em agosto. Em setembro, ela entrou no programa Seja Arquiteto na América. Em outubro, ela já estava contratada por 2 escritórios. E você sabe o que é design de interiores lá do Arizona? Falou com ela na entrevista, ao vivo, olho no olho. Falou assim, eu não estou acreditando que você quer trabalhar na minha empresa. Porque com o seu portfólio, você pode trabalhar em qualquer escritório dos Estados Unidos. Eu tenho certeza que todo mundo vai te querer. Vocês acreditam, gente? Olha que coisa mais maravilhosa de se ouvir, né? É melzinho né? Nossa senhora, é música para os meus ouvidos. É muito maravilhoso ouvir isso. Mas por quê? Porque ela fez o dever de casa. O portfólio dela tinha exatamente a cara da empresa. E estava tão bem feito, tão bem construído estrategicamente, com todas essas características e muitas outras que eu ensino dentro do curso, que a empresa falou assim, gente, essa menina foi feita para mim. E olha que a Bia acabou de se formar, então ela não tem lá 10 anos de experiência. Ainda assim, ela conseguiu fazer um portfólio que mostrou, que provou que ela tinha capacidade e experiência, porque eu ensino tudo isso dentro do programa Seja Arquiteto na América e te ensino a fazer portfólio dentro do portfólio americano. Então é isso, não perca seu tempo, porque você vai se frustrar achando que você não tem chance, mas você tem chance. Você só precisa aplicar da maneira correta, com o material correto, com o portfólio, com o resumê, aplicando a estratégia. Gente, tudo é técnica. É só isso. E aproveita que Black Friday vai até o último dia de novembro, com vitalício, acesso vitalício tanto para a comunidade quanto para o programa Seja Arquiteto na América, né? Porque a comunidade está dentro do programa Seja Arquiteto na América, vitalício para sempre. Você vai poder assistir, reassistir. E outra, quando eu vou atualizando os cursos, as aulas, você vai ter todo o acesso, você vai ter para sempre, sempre, sempre. Eu tenho certeza que você vai consultar várias vezes. E dentro do portfólio americano também. O link está aqui na descrição. Beijo e te vejo no próximo episódio.